Olá, alunos, Rafael Moreno, professor de Física. Se liga, trouxe para ti aqui outra questão do PSC envolvendo temperatura e envolvendo também aquela ideia de escalas esquisitas, ou seja, escalas que não abordam nem Celsius, nem Kelvin, nem Fahrenheit, tá bom? E eu vou te mostrar duas formas de resolver esse problema quando tu estivesse lá no vestibular, beleza? Uma, é claro, vai passar lá para estabelecer aquela equação que converte de uma escala para outra, e na outra resolução a gente vai tentar ser um pouco mais analítico aqui sobre esse desenhozinho e sobre o que lhe dá na questão, tá? Beleza, um dos conceitos fundamentais da termodinâmica é a temperatura. Beleza, parte integrante de nossas vidas, a temperatura é desprovida de dimensões físicas, como o comprimento ou massa de um corpo, já que só pode ser medida em termos de seus efeitos. Com o objetivo de dar sentido ao conceito de temperatura, foi formulada na década de 1930 a Lei Zero da Termodinâmica. Esta lei nos diz que todo corpo possui uma propriedade chamada temperatura. Beleza, ele fala aqui da Lei Zero, né? E já vai dizer o que é a Lei Zero da Termodinâmica. E a ideia é o seguinte, a gente já deve ter conversado que temperatura está relacionada com o grau de agitação das moléculas, né? Grau médio, né? Uma medida da agitação das moléculas que constitui um corpo. Só que a gente não consegue medir essa agitação das moléculas diretamente, a gente não consegue observar a molécula para fazer essa medida. Não podendo fazer isso, a gente vai tentar medir os efeitos, tá? Ou seja, a gente pode aproximar um corpo, se aproximar do corpo e ver quanto calor está saindo dele. Mas aí a gente está medindo, desculpa, a gente está medindo o calor que está saindo do corpo, né? A gente não está medindo a temperatura do corpo, entendeu? Então, fisicamente, isso tornava as coisas um pouquinho mais vagas. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, suas temperaturas são iguais e vice-versa. A lei zero é considerada uma descoberta tardia, pois foi estabelecida muito depois da primeira e segunda lei. Eu acho que ainda não tem vídeo aula aqui sobre a primeira e segunda lei, mas não se preocupa, vai rolar esse ano, tá? Assim, só depois das primeira e segunda lei da termodinâmica terem sido descobertas e numeradas depois do século XIX. E aí a ideia é o seguinte, ao invés de renumerar as leis, e aí se tu estudasse num livro antigo, tu ias ter que lembrar, mas mudou. O que eles fizeram? Eles colocaram essa lei zero e continuou nos livros antigos, primeira e segunda lei da termodinâmica, tá? A figura a seguir e você vai ver que nessa questão tudo isso que eu li até agora não vai te ajudar a resolver esse problema, tá? A gente pode começar, eu poderia começar a resolver o problema daqui, mas vai lá, essas conversas eventualmente são necessárias para você enriquecer o seu vocabulário e tal. A figura a seguir mostra três escalas lineares de temperatura com os pontos de congelamento e ebulição indicados. E aí você vai lembrar que para montar uma função de conversão entre escalas, a gente monta o sistema de duas equações e para isso a gente precisa de dois pontos. Por isso que ele está te informando aqui os pontos de congelamento e de ebulição, tá? E aí olha só, ele te deu três escalas aqui, ó, a x, a y e a z, tá? E aí ele está te dizendo o seguinte, ó, então olha só, ponto de ebulição para x é 80, para y é 90, para z é 120. Os pontos de congelamento, e também poderiam ser chamados de ponto de fusão, é menos 10x, ou 0y, ou 30z. Beleza, e aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para cima, não tem mais nada para cima, beleza, só ver um desenho. E aí o que ele faz? Ele quer comparar os valores de 50x com 50y e com 50z. Ele quer saber quem é maior, quem é menor, tudo bem? E ele quer que tu coloque isso numa escala uma escala decrescente, tá? Então, ou seja, o primeiro vai ser o maior, depois vem o intermediário e depois vem o menor, tá bom? Beleza, filhos. E aí o que você pode fazer? Primeiro passo é primeira opção que você teria é montar aquela ideia de conversão que a gente tem abordado nas aulas anteriores, tá? Então, para isso eu vou dar um zoom aqui para escrever bem pequenininho as nossas formas de conversão. Peraí, deixa eu escrever bem aqui. Na verdade, eu vou precisar pegar os valores, né? Bora fazer ali em cima, né? Tem um espacinho ali em cima. Vou fazer bem pequenininho e vai dar espaço, tá? Então, primeiro,
eu devo ter te dito que a gente vai fazer um sistema de equação. Deixa eu só mudar a caneta aqui. Um sistema de duas equações. Eu vou fazer mais compacto porque esse é o terceiro vídeo que eu faço isso, tá? A gente vai montar um sistema de equação, né? Então vai ficar algo do tipo y é igual a x mais b, tá? Eu vou colocar no card aí por cima e na lista desse vídeo as videoaulas em que eu faço esse tipo de problema, tá? Beleza. E aí eu vou montar o sistema de equação desse jeitinho aqui, né? Ele vai ter essa estrutura. E aí nesses espaços que eu estou deixando vazio aqui, de y e x, eu vou preencher com os valores dos pontos que ele deu na questão, tá? Então olha só, bora fazer a conversão de uma escala de conversão de x para y, tá? A gente vai pegar os valores aqui do primeiro ponto aqui, ó, 0y e menos 10x. Então eu vou colocar aqui, ó, onde tinha y, eu vou colocar 0. E aí onde tinha x, eu vou colocar menos 10. Não vai dar espaço, peraí. Aonde tinha x, eu vou colocar menos 10. Então vai ficar assim, a vezes menos 10. Beleza, finge que deu espaço. E agora a gente pega o outro ponto. Outro ponto aqui, ó, ebulição 90y, né? Igual a vezes 80. E aí esse é o valor de x. E aí você vai lembrar que agora os objetivos vão ser descobrir os valores de a e de b, tá? E aí nessa primeira equação eu consigo dizer o seguinte, ó, o valor de b vai ser igual a 10 vezes o valor de a, tá? Basta passar o menos a pro outro, ou menos 10a para o outro lado, e aí você vai descobrir que o b é igual a 10a. Sabendo disso, você vai substituir esse valor bem aqui, ó. E aí, que conclusão você vai chegar? 90 é igual a 80a, e onde tinha o b, você vai colocar 10a, mais 10a. E aí a ideia, filhos, é que quando tu tivesse a prova, tu ia procurar um espaço em branco para fazer essa continha, tá? Na página da prova mesmo, tá? E aí, ó, 80a mais 10a vai dar 90a. 90 vezes a. E isso tem que ser igual a 90. Então, você pode cortar 90 dos dois lados e você vai descobrir... Ó, na verdade, quando eu cortei assim, né, significa que o 90 que estava multiplicando passou dividindo. 90 dividido por 90 vai dar 1, tá? Então fica aqui, ó, a é igual a 1, tá? E aí, se você quiser descobrir agora o valor de b, você vai descobrir que b é igual a 10 vezes 1, que vai dar 10. E aí, filhos, a função de conversão vai ser a seguinte. Onde tinha y continua sendo y, onde tinha a você vai colocar 1, nem precisava aparecer, vezes o valor de x, tá? Então, da temperatura em x mais b. E tu acabou de descobrir que o valor de b era 10, tá bom? Então, filhos, o que você pode fazer com isso para começar a resolver a sua questão? Você pode jogar 50 aqui no x. Se você jogar 50 aqui no x, o que vai acontecer? Você vai descobrir que y, ó, jogar 50 aqui, né? Para você comparar o valor de x com o valor de y, tá? Se você jogar 50 bem aí, o que vai acontecer? Vai ter 50 mais 10. Ou seja, y fica sendo igual a 60. O que significa, filhos? O valor de 50 graus na escala x equivale a 60 graus na escala y, tá? Ou seja, 50x equivale... Olha só, você pode dizer isso aqui, ó. 60 graus na escala y equivale, né? É igual a 50 na escala x, tá? E... obviamente, esse 60y é maior do que esse 50x. Peraí que eu não sei que você tá lendo. Esse 60y é maior que 50y, tá? Ou seja, você pode dizer tranquilamente que 50x é maior que 50y, tá? Então, olha só as alternativas, ó. 50x
maior que 50y. 50x maior que 50z, que a gente ainda nem analisou, maior que 50y. Esse 50y aqui sendo maior que z, que é maior do que x. Então, essa aqui também está errada, tá? Ó, 50z vai ser maior, a gente ainda não analisou o z, tá? Então, a gente não tem muito o que falar sobre ele ainda. Vai ser maior que 50x, e 50x é maior do que 50y. Então, isso aqui pode estar certo, mas não ajudou muito, né? E olha essa aqui, ó, 50y maior que 50x. Isso aqui com certeza está errado, tudo bem? E aí, agora a gente vai precisar analisar, a gente precisaria fazer essa conversão para escala z, tá? A gente poderia escolher a de x, que ia funcionar tranquilamente. Só que aí eu quero propor, aí você já entendeu, né? E aí eu queria propor que você resolvesse de outra forma esse problema, tá? Você percebeu que vai ficar bastante cansativo e repetitivo fazer assim. O que eu queria que você pensasse no dia dessa prova? Olha só, ele está querendo avaliar ou analisar os valores de 50 nas 3 escalas, tá? E ele deu, você vai analisar, só tem número 50 aqui, só que em escalas diferentes, né? E ele deu essa configuração aqui, ó. Se você imaginar o 50x aqui, ó, né, nessa primeira escala, você vai ver aqui, ó, de 80 a menos 10 tem 90 números, né? De 90 a 0 tem 90 números também. E de 120 até 30 também tem 90 números. O que você vai fazer? O 50, vocês acham que... Bem, não tem como ficar fazendo esse tipo de pergunta, né? O que você precisa pensar aqui, ó? Você teria 80, 70, 60, 50x, bem aqui, 50x, tá? Beleza. Se você analisar essa aqui, ó, você teria o quê? 80, 70, 60, 50, ou seja, 50y bem aqui, tá? Ó, eu fiz 3 traços aqui, né? Então, ficaria assim, ó. Então, ó, 50x estaria aqui, ó, mas ó, estaria precisamente na altura do 60, tá? Eu que estou desenhando torto. Ou seja, se você analisar assim, ó, 50x está 30 graus abaixo do ponto de ebulição. 50y está 40 graus abaixo do ponto de ebulição aqui em y, tá? Então, 50x tem que ser mais quente do que 50y, tá? E bora analisar aqui para o 120 agora, tá? Então, lembrando, estaria bem aqui, tá? Então, beleza. Então, olha só, estaria 110, 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50. E aí, concluindo, ó, 40 e 30 depois. Ou seja, 50 graus nessa escala Z está mais perto do ponto de congelamento do que do ponto de ebulição, tá? Então, o que você poderia responder aqui, ó? 50x é mais quente do que 50y, que é mais quente do que 50 graus nessa escala Z, tá? E aí, olha só, que ficou uma bagunça aqui, ó. Então, primeiro que você tem que considerar... eu não deveria ter apagado aqui, mas tudo bem. Vou reescrever aqui, ó. Essa análise ficou... Eu espero que tenha ficado clara o suficiente para você. Mas essa análise funciona assim, ó. A gente analisou 50x e a gente viu que ele está 30 graus abaixo do ponto de ebulição. A gente analisou 50y e ele está 40 graus abaixo do ponto de ebulição, mesmo nessa escala aí, tá? Ou seja, isso aqui é verdadeiro, tá? Até como a gente tinha avaliado lá pela função, a gente vê que isso é verdadeiro, tá? E esse 50z, ele está muito mais próximo do ponto de congelamento do que do ponto de ebulição, tá? Então essa 50z é a mais fria de todas, tá? Então o que você vai fazer? A resposta certa é a letra A, tranquilamente. Se você fosse fazer aquela análise por meio dessas conversões aqui, você ia também chegar no resultado parecido. Só que ia ser muito mais trabalhoso. Você precisa ser prático nessas resoluções aqui, beleza? E aí, a resposta certa seria letra Z. E aí, filhos, tentem me dizer o que vocês acharam desse tipo de resolução. Ficou confusa? Vocês querem que eu tente explicar melhor? Vocês fariam de outro jeito? Vocês pensariam diferente? O que vocês fariam? Bem,
Comentem aí e eu tento transformar esse vídeo em algo ainda melhor para vocês, beleza? Bem, grande abraços, bons estudos e até mais.